A polifonia tornou-se bastante complexa, com muitas vozes, muitas entradas, gerando músicas com até 40 vozes diferentes. Veja o exemplo de Thomas Tallis. O link para as músicas sugeridas estão aí na descrição abaixo. Outro fato muito importante para a música renascentista foi a Reforma e a Contra-Reforma. Lutero, em 1517, afixou as 95 teses sobre a corrupção da igreja, né? E ele incentivava a composição de uma música muito mais simples, em língua vernacular, em vez do latim. E ele mesmo foi um compositor de melodias e corais que se transformaram nos corais luteranos, que a gente tem um grande expoente já no barroco com Johann Sebastian Bach, né? Então, vamos ouvir um coral de Lutero. Então, em 1545, a igreja convocou o Concílio de Trento. Foi 1545 a 1563. E esse concílio procurava combater a expansão da igreja protestante e fazer algumas reformas na igreja, na própria igreja. Com relação à música sacra, o concílio queixava principalmente da complexidade da polifonia que estava sendo escrita, e do uso dos cantos firmos profanos, né, também. E o modelo de música da igreja, da Contra-Reforma, foi a música de Palestrina. Vamos ouvir um pouco da música de Palestrina da missa Papa Marcelli. Um outro aspecto importante na música renascentista é o início da música impressa. Todo mundo sabe que a impressão começou com Gutenberg em 1453, eu acho, né? Mas a primeira música impressa aconteceu só 20 anos mais tarde, porque a impressão musical era um pouco mais difícil. Você precisava primeiro imprimir o pentagrama, depois imprimir as claves, depois imprimir as notas e, por último, a impressão da letra, né? Então, era uma coisa mais demorada. Mas a impressão foi muito importante no final da Renascença. A gente vai ver com a escola inglesa, porque com o surgimento de uma burguesia já mais sólida, começou a se vender as partituras para as famílias, e as famílias começaram a tocar música nas suas casas. Outro fato importante, principalmente para a música inglesa, foi a Reforma Anglicana. A Reforma Anglicana nasceu da recusa do Papa em aceitar o divórcio de Henrique VIII com a Catarina de Aragão, para ele se casar com Ana Bolena. E aí ele criou uma religião com um rito similar ao católico, mas em que o chefe dessa igreja era o monarca e não o Papa, né? Então, como resultado, teve o rompimento do rei inglês com a Igreja Católica, mas esse rompimento, na verdade, trouxe uma vantagem muito grande para a Inglaterra, porque ela confiscou todas as terras da Igreja, né? E o monarca passou a ter uma influência muito maior, porque ele acabou com a influência da igreja na política da Inglaterra, né?
E isso fortaleceu a monarquia e a nobreza inglesa. A filha dele, do Henrique VIII, com Ana Bolena, é a Elizabeth I. E o período da Elizabeth I foi é chamado período elisabetano, que foi um período muito rico na cultura inglesa. É o período, por exemplo, de Shakespeare. Elizabeth I reinou de 1558 a 1603. Então é o período de Shakespeare e o período de vários compositores que podiam transitar pela música anglicana, fazendo música em inglês, mas também pela música católica. Então, alguns compositores desse período foram Thomas Tallis, Thomas Morley, John Dowland, William Byrd, e essa ambivalência, essa permissividade de se deixar os compositores comporem música sacra católica, música sacra anglicana, e também muita música secular, gerou uma música muito rica. Vamos ouvir o cânone de Thomas Tallis. Mas o maior legado do período elisabetano na música foi a música secular, principalmente pela ascensão, tanto da aristocracia, o poder da aristocracia inglesa, quanto dessa nascente burguesia. Esperava-se que toda dama ou cavalheiro as famílias ascendentes imitavam esses hábitos, da nobreza, mas esperava-se que eles sempre tocassem instrumento e cantassem. Com isso, publicou-se vários livros de música, com peças para diversão das famílias, da aristocracia, mas também das famílias. Era muito popular as canções para voz e alaúde, também os madrigais para 3 ou mais vozes, com letras pastoris, letras de amor. Vamos ouvir então algumas músicas desse período. De John Dowland, que foi um grande compositor de canções, mas também Thomas Morley, Thomas Wilkes, John Wilbur. Vamos ouvir algumas músicas.